vou pedir que você abra a palavra do Senhor lá no livro dos Salmos, Salmos de número 18. E nós vamos continuar então essa exposição no Salmo de número 18. Como o Salmo de número 18 é um salmo grande, ele tem 50 versos, então eu fiz uma distribuição. Eu comecei abordando ele na semana passada, ok? E nós vamos concluir ele hoje, se Deus assim permitir, tá bom? Salmo de número 18, abra ele e fica com a palavra de Deus aberta sobre o seu colo aí onde você está. Na semana passada nós começamos a pensar um pouco sobre aquilo que nós entendemos como a teologia do sofrimento e como Deus está trabalhando nos seus filhos a partir do nosso sofrimento. Então, de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva cristã, Deus não pretende nos fortalecer a partir do nosso sofrimento. O que Deus quer é que o nosso sofrimento nos faça cada vez mais a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? O nosso sofrimento, então, não é para exemplo de outras pessoas, porque o maior exemplo de sofrimento, de consagração, de abnegação, é aquele que está em nosso Senhor Jesus Cristo, e não aquele que está em nós, não é? Tirar os olhos, fazer com que as pessoas tirem os olhos de Cristo e coloquem os seus olhos em nós, seria errar o alvo. Então não é essa a expectativa que Deus tem para nós. Então Deus pretende, a partir do nosso sofrimento, fazer com que nós sejamos cada vez mais humildes, cada vez mais fracos em nós mesmos. Ele pretende nos fazer mais santos e nos conformar à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer então que o sofrimento é uma prensa que está sobre nós e a forma é Cristo. Então nós vamos sendo pressionados para dentro dessa forma. É dessa perspectiva que nós olhamos então para o sofrimento. O sofrimento também não é uma punição, conforme nós vimos. O sofrimento muitas vezes nos alcança então como um processo de correção de rota, não é? Um processo em que nós vamos sendo lapidados, vamos sendo transformados também. É dessa perspectiva que Deus trabalha conosco, então, o sofrimento. Eu quero que vocês, ao entrarmos no Salmo de número 18, percebam exatamente isso. O Davi que entra neste sofrimento não é o mesmo Davi que sai deste sofrimento. Você começa esse sofrimento com um Davi, e quando ele sai desse sofrimento, ele sai alguém já bem lapidado, alguém mais humilde, alguém mais sensível à voz de Deus, alguém mais santo. São estas as características, ou aquilo que o sofrimento vai fazendo, então, com os filhos de Deus, ok? Eu quero começar olhando com vocês aí no capítulo 18, então, que o salmista, ele direciona, então, este salmo que ele escreve, é o mestre de canto do templo. Este é um salmo que foi composto para ser cantado no templo, e o momento histórico em que este salmo então vai ser composto, o momento que este salmo vai ser trabalhado, é aquele momento em que o salmista Davi estava então fugindo de Saul e também fugindo dos inimigos vizinhos a Israel, ok? E ele estava então desfrutando de um momento de relativa paz. Então é como se o salmista Davi olhasse para a história passada e agora produzisse aquilo que nós temos no Salmo de número 18, tá bom? Feito essas considerações, chamo você para lermos o título e os primeiros 3 versos novamente desse salmo, onde se diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos.
Pois bem, meus amados irmãos, então olhando para aquilo que nós encontramos neste Salmo de número 18, nós já começamos a perceber que este é um dos salmos que tem o maior título de todos os salmos. E esse título que está aí, ele faz parte da Sagrada Escritura. Ele não é como aqueles títulos em negrito que você encontra, por exemplo, na sua Bíblia, e que foi colocado ali pelo tradutor. Antes desse título que eu fiz a leitura, ele é um título original do próprio Salmo. Significa que no papiro em que foi encontrado essa parte do texto, lá estava esse título, com certeza colocado lá pelo próprio Davi, ou então talvez até pelo mestre de canto do templo. Este salmo também, como nós o vemos aqui, ele se repete novamente com algumas nuances, algumas variações, lá em 2 Samuel 22, e nós temos também alguns lampejos das palavras desse salmo, lá no Salmo 116. Então perceba como na Escritura este salmo vai sendo repetido, 2 Samuel 22 e também no Salmo 116. Como eu já disse a vocês, todas as vezes que Deus repete alguma coisa, é porque Ele quer que nós tenhamos alguma atenção sobre aquilo. É como o livro de Apocalipse, que tenho lido a vocês e tenho feito a exposição. Há ali 7 repetições daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus ainda fará. Todas essas repetições é uma forma didática que Deus utiliza para instruir os seus servos e para que isso fique guardado nos nossos corações. Então, o título original deste salmo já nos informa quem é que escreveu este salmo. O rei Davi. Ele escreve ao mestre de canto do templo tenda que estava em Jerusalém, e a expectativa então de Davi é que este salmo fosse cantado num culto público. Uma outra forma que talvez esse Salmo 18 fosse também cantado era geralmente quando um novo rei era levantado em Israel. Então eles cantavam este Salmo de número 18 como uma espécie também de consagração a Deus. Davi está produzindo então este Salmo de número 18, diferente do que muitos pensam, ele está olhando para trás. As coisas não estão acontecendo na vida dele e ele está escrevendo. As coisas aconteceram, ele digeriu aquilo que aconteceu e agora ele está olhando para trás e vendo o que Deus fez na sua vida. E nesse momento em que ele está escrevendo esse salmo, então ele está enfrentando aí um período assim de relativa paz, ok? A perseguição com Saul, ela agora já não está acontecendo mais. Os inimigos vizinhos de Israel também já não estão mais afrontando Israel, ok? E o pano de fundo que vai dar a tônica aí deste salmo, mas não o momento em que Davi está escrevendo, tá bom? O pano de fundo do salmo está lá para nós em 1 Samuel, no capítulo 18, e 2 Samuel, no capítulo 21. Toda essa extensão vai nos mostrar um período de grande sofrimento na vida do salmista Davi. O que você acha de um período de mais ou menos 20 anos de sofrimento, de perseguição, de lutas? Davi era alguém experimentado no sofrimento. Davi era alguém que conhecia o que era ser perseguido. Davi era alguém que conhecia e sabia na sua própria carne o que era sofrer, ok? Portanto, ele pode nos ensinar a respeito do sofrimento. E a expectativa de Davi, nesse Salmo 18, é nos mostrar que o mesmo Deus que trabalhou no sofrimento do povo que estava no Egito, trabalhou na vida dele, e também trabalha na minha e na sua vida em meio ao sofrimento. Davi olha para a história pregressa daquilo que aconteceu lá no Egito, e ele faz isso dos versos 7 até o verso 19. E ele olha a mão poderosa de Deus atuando sobre o povo no Egito, libertando, cuidando, tirando este povo de lá, cuidando deste povo enquanto eles estão no deserto, enviando comida, sendo coluna de fogo durante a noite, e sendo também para este povo uma nuvem durante o dia, enviando codornizes, quando esse Deus abre o mar para que este povo também passe a pés enxutos,
Davi olha para todo este movimento de Deus e percebe este mesmo movimento e este mesmo Deus atuante e atuando na sua vida. Agora, esse mesmo Deus que está atuando na vida de Davi, em meio a esse sofrimento que Davi está passando, perseguido por Saul, também pelos povos vizinhos, é uma imagem também a ser aplicada nas nossas vidas. Assim como Deus protegeu aquele povo no Egito, cuidou, guardou, também cuidou, guardou a vida de Davi, cuida e guarda a minha e a sua vida hoje em meio ao sofrimento. Eu quero ver com vocês então, pelo menos 4 formas como Deus trabalha em meio ao sofrimento do seu povo. Você está sofrendo? Aqui está a forma como Deus trabalha então em meio ao seu sofrimento. Primeira coisa, Deus livra das mais variadas formas. Deus livra de formas naturais e Deus livra de formas sobrenaturais. Deus sempre age em favor do seu povo quando este povo está em sofrimento. Segunda coisa, Deus recompensa com ações sobrenaturais. Terceiro, Deus capacita com habilidades naturais. Você já pensou você em meio ao sofrimento? Deus capacitando você de alguma forma? Em quarto lugar, meus amados irmãos, Deus anima o nosso coração quando nós olhamos para o retrovisor ou pelo retrovisor da história e vemos o trabalho de Deus em todo o tempo. O mesmo Deus que agiu no passado, agiu na vida de Davi, age também na minha e na sua vida. O que nós temos então dos versos 1 até o verso 18 é Davi falando deste Deus que livra. Eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, versos 1 até o verso 18, quando o salmista diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. O meu alto refúgio. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram. Torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele me ouviu e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes, ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas, espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela sua repreensão. Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas, do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me livrou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Pois bem, amados irmãos, o que nós temos dos versos 1 até o verso 18 é uma declaração do salmista Davi sobre como Deus o livrou em um tempo de angústia, em um tempo de perseguição, em um tempo de calamidade. Nos primeiros 3 versos, então, que nós lemos inicialmente, Davi fala da sua devoção ao Senhor. Davi era alguém completamente entregue nas mãos do Senhor. E ele vai utilizar em seguida pelo menos 8 adjetivos para classificar e para falar sobre Deus.
E esses adjetivos nos diz muito a respeito do caráter de Deus, daquilo que Deus faz pelo seu povo, quando o seu povo está atravessando calamidade e tristeza. Ele chama Deus de força, de rocha, de fortaleza, chama Deus de libertador, de rochedo, de escudo, de salvador, de baluarte, ou então alto refúgio. O que nós temos aqui, pelo menos nesses primeiros 3 versos, são as afirmações mais fantásticas que nós podemos encontrar em toda a Escritura. Talvez você não tenha percebido, mas Deus, de uma forma especial, guarda aqueles que o amam e aqueles que o temem. Por exemplo, se você hoje está se sentindo fraco, o salmista diz que Deus é a sua força. Se você está se sentindo nesse momento instável, que as coisas não estão tão firmes como você gostaria, o salmista diz para você que Deus é a sua rocha. Se você está se sentindo vulnerável, fácil de ser agarrado e tragado pelos problemas da sua vida, o salmista diz que para você Deus é uma fortaleza. Se os seus inimigos estão à sua volta, estão querendo acabar com a sua vida, o salmista diz que Deus é o seu libertador. Se você se vê como um marinheiro que está naufragando em alto mar, sabe o que o salmista diz que Deus é para você? Um rochedo. Se você está se sentindo atacado por inimigos de todos os lados, o salmista diz que para você Deus é escudo. Se você se sente preso, se você se sente atado por cordas e não consegue se soltar, o salmista diz que para você Deus é o seu salvador, Deus é o seu libertador. Se por fim você está se sentindo deprimido, se você está se sentindo cabisbaixo, depressivo, Deus é o seu amparo, Deus é aquele que cuida de você. Agora, tudo isso está disponível para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que temem ao Senhor. Conforme os versos 1 a 3, o salmista diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu te amo. Tudo isso está disponível para aqueles que temem, para aqueles que amam ao Senhor. E agora, essa palavra amor é alguma coisa que muitas vezes nós não compreendemos corretamente. A palavra, como o salmista utiliza aqui, pode ser trocada por útero, entranhas, sentimento que vem de dentro, sentimento que vem da região do estômago. Sabe como é que é? É desse tipo de sentimento que o salmista está falando, quando ele diz: eu te amo, ó Senhor. É desse tipo de amor que o salmista está falando, de um amor que vem de dentro, do útero, das entranhas, um amor muito mais elevado do que mero sentimento ou assentimento intelectual. Esse tipo de amor é algo que todos nós devemos ter. É um amor que nos coloca em movimento na direção de Deus. É um amor que consegue mexer com as nossas emoções. É um amor que, quando você ouve o nome de Deus sendo blasfemado, você logo sente isso dentro do seu coração. Você sente pesar. Quando o nome de Deus é desonrado, você fica triste. Quando as pessoas não fazem as coisas como deveriam ser, principalmente quando são seus filhos, você se entristece. É um amor que vem de dentro. Quando as pessoas honram então a Deus, você se sente feliz, porque o nome de Deus está sendo exaltado. É desse tipo de amor que nós estamos falando. Amor por Deus, amor pela glória de Deus. É esse o tipo de amor que todos nós somos chamados a ter pelo Senhor. É esse tipo de amor que Deus espera de nós. Então todos aqueles que amam o Senhor dessa forma, podem sempre contar com a ajuda e com o auxílio, com a libertação, com o livramento que vem do Senhor. Davi passa a tratar então do seu sofrimento a partir dos versos 4 até o verso 6. E a imagem que ele vai trazendo para nós aqui são pelo menos 3 imagens bem interessantes. Ele se imagina como um soldado que está sozinho, cercado pelos seus inimigos. E ele correu, e é como se ele se colocasse em um lugar onde agora não há saída para ele. Então ele se sente encurralado. Essa é a primeira imagem que ele vai trabalhando aí dos versos 4 a 6. Outra imagem interessante é que Davi se sente como alguém
que está se afogando. E Deus então usa a sua poderosa mão e o levanta. Você já viu nos filmes aquelas pessoas se afogando? Que angustiante que é. Às vezes você consegue mexer com a sua emoção e é como se você mesmo estivesse se afogando quando você vê uma imagem daquela. Você até começa a respirar ofegante, como se você estivesse se afogando. É essa imagem que o salmista vai utilizando aqui agora, como alguém que está se afogando e a poderosa mão de Deus o salva, o livra. Esse termo angústia que ele usa aí no verso 6 é a imagem de alguém que está apertado, encurralado, alguém que não tem para onde escapar. Essa é a imagem que Davi trabalha para nós, e é desse tipo de libertação ou de salvação que ele está falando aí então para nós. Não tendo saída mais, a saída é clamar a Deus. Sempre que não houver saída, a saída que nós temos é clamar a Deus. É isso que Davi faz agora. Clama a Deus para que Deus o livre, para que Deus o salve. Versos 7 até 19. E as figuras agora vão sendo trabalhadas: erupção, tempestade, treva, vento, chuva de saraiva, chuva de pedra, trovões, relâmpagos. São as mesmas operações miraculosas que Deus operou naquele tempo no Egito, nos dias do Êxodo. Davi entende que a história está a seu favor. Davi, quando ele clama a Deus, ele olha para aquilo que Deus fez no passado. E é como se ele dissesse: olha, o mesmo Deus que fez aquilo no passado é o Deus que eu sirvo hoje. Salva-me, Senhor, livra-me, ó Deus. Ele clama a este Deus a quem ele conhece muito bem e sabe que este mesmo Deus que operou no passado pode operar nos dias dele. O princípio aqui, amados irmãos, é que Deus não economiza operações miraculosas na salvação do seu povo. Deus não economiza milagres quando vai libertar o seu povo. Deus não economiza operações quando o seu povo precisa da sua ajuda. O mesmo Deus que agiu no passado, agiu com Davi, está pronto para agir conosco hoje, libertando, nos dando livramento. Em tempos de angústia, o que eu e vocês somos chamados a fazer é olhar pelo retrovisor da história e ver aquela atuação miraculosa, milagrosa e bendita do nosso Deus no passado. E aquele mesmo Deus pode agir hoje, no presente, libertando, livrando o seu povo. Se você está em angústia, se você está em tristeza, o Salmo 18 diz hoje a mim e a você: olha, clame a Deus, peça a Deus, olhe pelo retrovisor da história e veja o que este Deus já fez pelo seu povo. E tudo isso e muito mais está disponível para você, se você crer e clamar a Ele, se você buscar a sua face, se você o amar de todo o seu coração, e então Ele certamente vai agir em seu favor. Agora, o mesmo Deus que livra, meus amados irmãos, também é o mesmo Deus que recompensa. Versos 19 até 27 aí na sua Bíblia, do Salmo 18, quando nós lemos assim: trouxe-me para um lugar espaçoso. Perceba como Deus o livra de toda aquela angústia, de todo aquele aperto, e agora o traz para um lugar espaçoso. Livrou-me porque Ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com Ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribui segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o que é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Mas com o perverso, tu és inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Retribuição direta e indireta da parte do Senhor. Deus está sempre com os olhos sobre o seu povo, amados irmãos.
sempre pronto para libertar o seu povo. Deus está sempre pronto também para recompensar o seu povo. Agora aqui a pergunta é muito importante para todos nós. Você é alguém que obedece a Deus? A partir dos versos 19 até o verso 27, é isso que o salmista começa a trabalhar, que ele é alguém que está em obediência a Deus. Você já teve algum custo em ser obediente a Deus? Você já experimentou algum prejuízo por ser obediente a Deus? Ou quando o prejuízo se mostra, a sua obediência é colocada de lado? Toda obediência a Deus não ficará sem recompensa. Toda obediência a Deus não fica sem recompensa. Deus é alguém que recompensa os seus filhos. É o que Davi está afirmando agora, nos versos 19 até o 27. E melhor, para todos nós, essa recompensa ela não vem na hora. Não, pastor, não. Essa recompensa também não é uma troca. Essa recompensa ela chega exatamente no momento em que você está precisando. Essa recompensa alcançou o salmista Davi exatamente quando ele se viu apertado pelos seus inimigos. Essa recompensa alcançou o salmista Davi quando ele se encontrava como que se afogando em águas turbulentas. É aí que esta recompensa o alcançou. Não com um espírito de troca, mas com um espírito de obediência ao Senhor. E certamente nós sabemos que o Senhor recompensa os seus servos. Talvez você comece a olhar para aquilo que está nos versos 19 e 27, como eu olhei, e talvez você comece a pensar que Deus só recompensa aqueles que são perfeitos. Davi alega que em um determinado momento na sua vida, ele guardou os preceitos de Deus, ele guardou os juízos de Deus, ele foi fiel em todo o tempo, e Deus retribui a ele segundo a justiça dele. Então talvez quando você olhe para isso aqui, você logo imagine que Deus só recompensa aqueles que são perfeitos, mas não é essa a ideia do texto. Não, mas não. A ideia do texto é que Deus recompensa aqueles que têm disposição para obedecer. Essa é a ideia. Alguém que conhece e alguém que dispõe o seu coração para obedecer. Pode errar, pode falhar, mas dispôs o seu coração para obedecer. É a estes que Deus então recompensa. Davi procurou ser fiel em relação àquilo que ele já conhecia. E em relação àquilo que ele já conhecia, muitas vezes ele não conseguiu ser perfeito. Mas Deus, no momento certo, o recompensou. Davi conhecia os preceitos do Senhor. Será que nós conhecemos os preceitos do Senhor? Será que nós conhecemos os princípios do Senhor? O que é que Deus deseja para todas as áreas da nossa vida? Davi conhecia. Davi sabia muito bem. É interessante que até os dias de Davi, isso é muito interessante a gente perceber. Ele não tinha toda a Sagrada Escritura do Antigo Testamento como nós, eu e vocês temos. Os livros, por exemplo, de Reis, Samuel, Crônicas, o livro dos Salmos ainda estava em composição. Era o próprio Davi que estava escrevendo muitos desses livros que nós encontramos nos Salmos, por exemplo. A única coisa que Davi tinha para conhecer os preceitos de Deus eram os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Era essa a revelação que ele tinha da parte de Deus. E é a estes preceitos que Davi diz que olhou, compreendeu, entendeu, guardou no seu coração. E a partir desses preceitos, desses 5 livros apenas, ele diz que permaneceu fiel diante do Senhor. Aqui está um homem que tomou uma decisão importante diante do Senhor. Aqui está um homem que de fato não era perfeito, mas buscava dispor o seu coração diante do Senhor, para o obedecer segundo aquilo que ele já havia aprendido. Agora aqui está onde Deus quer encontrar a mim e a você. A cada novo culto, a cada vez que a palavra do Senhor nos confronta, nos ensina, fala a nós devemos procurar exatamente aquilo que está aqui.
obedecer ao Senhor segundo aquilo que nós já aprendemos até esse exato momento. Às vezes o nosso coração se vale de algumas desculpas. O meu é assim, talvez o seu seja assim também. Talvez nós dizemos assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou obedecer ao Senhor neste preceito específico porque eu sou imperfeito. E então, porque eu sou imperfeito, eu prefiro a desobediência do que a obediência. Mas o pensamento de Davi é justamente o contrário. Olha, aquilo que Deus me ensinou, eu vou dispor o meu coração para obedecer. São estes os que recebem recompensa da parte do Senhor, aqueles que dispõem o seu coração para obedecer. Deus recompensa sempre a obediência dos seus filhos, não a perfeição. A perfeição é encontrada apenas em Cristo Jesus. Deus livra e Deus recompensa dessa forma, como Deus age em meio às suas tribulações, em meio às dificuldades que você enfrenta. Em terceiro lugar, Deus capacita os seus servos. Você precisa ser capacitado em alguma área da sua vida? Será que você está precisando ser fortalecido em alguma área da sua vida? Então você precisa ouvir aquilo que está nos versos 28 até 45. Olha lá. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar um exército. Com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força, aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus passos e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com todos eles. Esmaguei-os ao tal ponto que não puderam se levantar, caíram sobre os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantavam contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não os respondeu. Então os reduzi a pó que o vento leva. Lancei-os fora, como a lama das ruas. Dos conflitos dos povos me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. Algumas coisas, meus amigos, estão acontecendo nesse pano de fundo deste salmo. Conforme nós já vimos em 1 Samuel, a partir do capítulo 18, o povo havia anteriormente escolhido Saul para reinar sobre eles. E quando aquele povo escolhe Saul, eles haviam rejeitado o Deus de Israel como rei sobre eles. Não foi Deus quem escolheu aquele que reinaria sobre o povo, mas o próprio povo decidiu naquele momento histórico ter para si um rei. Eles então escolhem Saul. Mas Saul não é o rei que Deus escolheu. Saul não é aquele que é a vontade de Deus para o seu povo. Enquanto Deus então nesse momento está trabalhando na vida de Davi, para que Davi possa reinar sobre o povo, Deus está dando tempo a Saul para que ele possa se arrepender. O problema é que Saul começa a perseguir aquele rei que Deus havia levantado anteriormente, aquele rei que era segundo o coração de Deus. Perceba como nas entrelinhas Deus então vai trabalhando na história. Enquanto o povo escolhe Saul, Deus escolhe Davi. Enquanto Deus está trabalhando na vida de Saul, dando a ele tempo para se arrepender, Deus também está trabalhando na vida de Davi,
por meio da perseguição, por meio das dificuldades que ele está enfrentando agora. É isso que está em voga aqui no Salmo 18, é isso que está sendo trabalhado aqui. Deus está neste exato momento capacitando aqueles que se sujeitam a Ele. Ele está capacitando Davi, enquanto a Saul está dando tempo de se arrepender. Enquanto tem um governando, Deus já está levantando o outro para governar sobre o seu povo. Perceba como Deus é soberano sobre aqueles que governam também o seu povo, como Deus é soberano na preparação daqueles que serão usados por Ele. Olhe por um instante para a vida de Moisés. Moisés foi preparado durante 40 anos. Olha para a vida de João Batista, 30 anos. Olha para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele começa o seu ministério, 30 anos. Olha para a vida dos apóstolos. Olha para a vida de Paulo. Olha para a vida de Pedro. Olha para a vida destes homens que Deus usou. Deus sempre leva tempo preparando aqueles que vão ser usados por Ele. Deus sempre capacita aqueles que serão usados por Ele. Nesse momento, no Salmo 18, a partir do verso 28 até o 45, o que Deus está fazendo é capacitando Davi, dando a ele força. Se você é um guerreiro, tudo aquilo que você quer é pés firmes, pernas fortes, braços fortes. Davi diz que vergou um arco de bronze. O Senhor o deu pernas fortes e o colocou em um lugar alto. O deu pés como os das corças, para que ele pudesse subir lugares altos. Davi diz que ele poderia dar, por exemplo, contra um exército e os vencer. Perceba como Deus vai capacitando os seus filhos, mesmo em meio às dificuldades pelas quais eles passam. O que eu quero dizer a você, amado irmão e irmã, é que talvez as dificuldades pelas quais você está passando nesse momento seja um processo de capacitação de Deus para a sua vida. Um momento em que Deus está trabalhando na sua vida para que você seja alguém no futuro usado de forma poderosa por Ele. Aqui está um homem que ousou confiar em Deus, um homem que foi visitado com a capacitação do Senhor. Correr, saltar, lutar, derrotar inimigo. Davi poderia dar uma tropa, saltar muralhas, ter pés firmes, subir fortaleza. É isso que nós precisamos da parte do Senhor em momentos que nós estamos atravessando por dificuldades. É isso que eu preciso. Eu preciso da capacitação do Senhor para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E muitas vezes Deus vai usar a angústia, a tribulação, as dificuldades para nos dar essa capacitação. Em quarto lugar, Deus também anima o seu povo. E agora finalizando, versos 46 até os 50. Perceba como o Davi, que agora termina este salmo, é um novo Davi. É um Davi feliz, versos 46 a 50. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Agora aqui Davi está olhando pelo retrovisor da história, está vendo aquilo que Deus fez por ele no passado, como Deus o livrou em momentos de grande dificuldade. Você já parou para pensar no poder que isso tem? Sentar-se um pouco quieto e olhar para aquilo que Deus já fez por você no passado. Não apenas aquilo que Deus fez pelo seu povo, mas aquilo que Deus fez por você, especificamente. Em tempos de angústia, em tempos de tribulação, em tempos de dor. Como Deus em tudo livrou a sua vida e livrou a minha vida. Olhar como Deus visitou você com graça em tempos angustiantes, com certeza pode dar a você alegria no tempo presente, porque o mesmo Deus que agiu por você no passado,
pode agir por você agora no presente e agirá ainda no futuro. O mesmo Deus que agiu pelo seu povo, age por mim, age por você e ainda continuará agindo no futuro. Olhar pelo retrovisor da história e contemplar aquilo que Deus fez por nós também é uma forma de gratidão. É uma forma como nós reconhecemos que não estávamos sozinhos o tempo todo, mas que Deus nos estava guiando pelas mãos. Agora aqui está um Davi animado, um Davi que está animado com aquilo que Deus pode fazer através dele, através dos descendentes dele. Este é o Davi agora que termina o Salmo 18, um Davi completamente diferente, um Davi que consegue olhar pelo retrovisor da história e dizer: grande Deus, como a tua boa mão foi poderosa em todo o tempo, como o Senhor me livrou de apertos, como o Senhor me livrou quando em situações angustiantes eu pensava que a minha vida já não tinha mais qualquer possibilidade de ter continuidade. Nós todos somos chamados a esse tipo de reflexão, meus amados irmãos. Em momentos de tristeza, em momentos de angústia, nós somos chamados a observar o Deus que livra o seu povo, o Deus que recompensa, o Deus que capacita e o Deus que anima, o Deus que dá alegria ao seu povo. Que Deus possa alegrar o seu coração nessa noite, que Deus possa fortalecer você nesses momentos de angústia, nesses momentos de tribulação, que Deus possa me fortalecer em momentos assim, que Deus possa me capacitar e capacitar você, que Deus em tudo, meus amados irmãos, nos dê o seu livramento. Essa é a segunda parte então da exposição. Se você perdeu a primeira parte, eu peço que você retorne na primeira parte, porque ela é extremamente importante. É aquele momento em que nós descobrimos onde está o nosso Senhor Jesus, no Salmo de número 18. Aquele momento em que Deus o faz enfermar pelos nossos pecados, atribui a nós a justiça de Cristo e atribui a Ele as nossas faltas. Isso está na primeira parte. Que Deus assim fale ao nosso coração e nos fortaleça. Vamos nos colocar em pé e orar, falar com Deus? Deus santo, justo e bendito, como eu, Pai, preciso do teu livramento. Como eu, ó Deus, preciso da tua capacitação, Papai. Como eu preciso da tua misericórdia atuando sobre a minha vida em todo o tempo, ó Deus. Também me trazendo recompensas, Pai, para que o meu coração esteja sempre animado na tua presença. Como eu preciso do ânimo que vem do Senhor, ó Deus, em tempos angustiantes, Senhor. Em tempos, ó Pai, em que os nossos sentimentos estão em uma verdadeira montanha-russa, Senhor. Como eu preciso, Pai, do teu cuidado, do teu carinho. Como eu preciso, ó Deus, olhar para o retrovisor da minha própria história e ver como até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor me ajudou e nada me faltou, ó Deus. Como eu preciso contemplar, ó Deus, na história, os teus feitos sobrenaturais, para que a minha fé seja fortalecida. Ó Deus, que seja assim com os meus irmãos que aqui estão hoje. Que o Senhor os fortaleça, Pai, nessa caminhada de fé. Que a angústia, Deus, a tribulação, a dor, a perseguição, que a tristeza, Pai, não tenha domínio sobre eles, mas que em tudo sejam capacitados para o serviço do Senhor. Que em tudo, ó Pai, nós possamos ser conformados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, para que em tudo possamos glorificar o Senhor. E agora, povo de Deus, que a graça de nosso Deus, o Eterno Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Redentor, que a esperança e a consolação e o fortalecimento que vem do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.